Boa noite, Claudineia. Boa noite, Andressa. Estamos quase na hora da nossa webconferência, 1 minutinho apenas. Então vamos aguardar, de repente, mais algum colega pode compartilhar aqui com a gente esses minutos, 30 minutos apenas, mas que a gente vai tentar aproveitar ao máximo, tudo bem? Que bom que vocês duas já estão aqui. Vocês conseguem me ouvir bem e ver a minha imagem perfeitamente? E também os exercícios da atividade avaliativa? Ótimo, perfeito. Que bom. Bem, nós também esperamos a presença dos tutores, mas mesmo eles não estando aqui ainda, a gente já pode começar nossa webconferência. Isso é bastante importante que a gente mantenha o horário, porque 30 minutos realmente é bastante pouco. Bastante e é pouco. Mas vamos lá. Eu gostaria de saber qual foi essa primeira impressão do material de eletricidade, da disciplina nova. Nós estamos aqui juntos de novo, mas o material, vocês sabem, ele é uma coletânea de informações. Ele não necessariamente ele é autossuficiente no sentido dos conceitos, mas ele traz a maior parte do que vocês devem aprender para enfrentar as atividades avaliativas e a prova. Também oriento sempre que os alunos, sempre que possível, tenham um livro-texto, certo? E então já fiquem à vontade vocês duas para fazer essas primeiras considerações. E de novo, né, nós podemos abrir aqui, se vocês quiserem, o espaço para vocês se apresentarem, falar um oi, tá? Que isso vai tornar a nossa webconferência mais dinâmica. Inclusive, se quiserem, tiverem webcam aí, pode aparecer, dar um oi, fazer a sua pergunta aqui ao vivo online, tá bom? Ótimo. A gente tem feito essas webconferências, né? Já tenho trabalhando com vocês agora há quase 2 meses e pouquinho, no sentido de tentar usar o espaço da webconferência para solucionar alguma dúvida referente à unidade. A unidade 1 já traz os conceitos de carga elétrica, carga estática, trabalha principalmente com a força elétrica. Eu espero que vocês duas que estão aqui comigo agora já tenham lido o material. Vocês já leram todo o material da unidade 1? Ótimo, Andressa, que bom que você começou a ler. E a Claudineia? Vamos ver, que Bem, nós estamos começando a disciplina, esse bloco, e a minha orientação, de novo, aproveitem o final de semana para ler todo o conteúdo do material didático, nem que seja uma leitura rápida, mas todo o conteúdo, para que vocês já comecem a pensar nas atividades avaliativas e venham para as webconferências com dúvidas, com todo o material lido, certo?
Muito bem, a Claudineia leu por cima, alguma coisa tem que voltar a entender. E aí é exatamente onde você pode aproveitar, Claudineia, e os outros alunos também, é aproveitar esse momento da webconferência para tirarem as dúvidas, certo? Vamos lá. Do que vocês já leram, do que tentaram resolver. Temos já alguma dúvida específica? Eu vou esperar pelas dúvidas de vocês duas, certo? Eu gostaria de colocar vocês duas para participar comigo. Nós somos 3. Vocês têm um microfone aí? Querem participar comigo? Seria mais fácil, não? Bem, vamos lá. Nós precisamos dar continuidade aqui à webconferência. E enquanto eu espero pelas dúvidas específicas de vocês duas, Andressa e Claudineia, eu vou falar rapidamente sobre cada um dos exercícios. Isso, ótimo. Vamos lá, já temos uma dúvida específica, mas eu vou passar rapidamente pela questão 1, para a gente tentar, ao menos, dar uma ideia de como esses exercícios podem ser resolvidos, tá? O exercício 1, vocês estão vendo aqui do lado, certo? Ele traz um conceito bem interessante, que é a quantidade de carga num objeto neutro. O objeto neutro, ele só é neutro porque ele tem uma quantidade de cargas negativas iguais a uma quantidade de carga positiva. Então, se a gente pensar, por exemplo, num átomo de hidrogênio, o átomo de hidrogênio neutro, ele vai ser neutro quando ele tiver um próton e um elétron orbitando esse próton. Vejam que o total de carga nesse caso seria, então, o módulo dessas cargas, a carga do elétron, mais a carga do próton, e eu tenho a carga do elétron e a carga do próton, que é igual, certo? Que tem um valor bem conhecido, que é o valor da carga do elétron. O problema é que quando eu tenho uma quantidade maior de átomos, ou uma molécula que é composta de muitos átomos, ou sei lá, seja oxigênio gasoso, O2, eu tenho 2 átomos de oxigênio formando uma molécula, e aí por diante. Eu tenho que então contabilizar todas essas cargas, mesmo que o átomo ou a molécula esteja eletricamente neutra, ela tem cargas lá dentro, é que elas estão se anulando entre si. Veja, no caso específico do exercício 1, trata-se de um material metálico, cobre. E o cobre tem o número Z do cobre, é o número 29, que é o número atômico. E o exercício pede a quantidade de cargas numa massa de uma moeda, uma massa específica, 3,11 gramas. Para que a gente resolva esse exercício, é importante e vai ser praticamente suficiente que a gente saiba, então, a massa molar do cobre. O que é a massa molar do cobre? É quantos gramas tem em 1 mol de cobre.
Por que eu preciso saber a massa molar do cobre? Porque a partir da massa molar, sabendo quanto de massa tem em 1 mol, eu vou saber quantos mols tem de cobre em 3,11 gramas. E cada mol, por definição, ele contém um número específico de átomos ou moléculas, de quantidades, né? Que é exatamente o número de Avogadro. Esse número é aproximadamente 6 vezes 10 a 23 quantidades, certo? Átomos, moléculas. Então, se vocês souberem o número, a massa molar do cobre, sabendo o número atômico e a carga do elétron, vocês podem então fazer todo o cálculo e conseguir, né, o módulo dessas cargas, que são iguais, né, ou do elétron ou dos prótons, que é o seguinte, essa carga tem que ser dada na unidade de carga, que é a unidade de coulombs. Tá? Então, coloquem tudo no papel, façam todas as continhas com todas essas dicas que eu coloquei agora. Se tiverem dúvida, o espaço de interação vai estar aberto para que a gente possa responder aos questionamentos, tudo bem? Então vamos lá, a Andressa perguntou sobre a questão 2, certo? Esse é um exercício clássico para calcular a força elétrica de duas cargas, certo? Esse é o mais clássico. Cada carga elétrica vai atuar sobre outra carga elétrica a partir de uma força elétrica. E essa força elétrica, ela é calculada, vocês viram no material didático já, pela expressão, a força, né? Obviamente que força tem direção e sentido, mas o módulo dessa força é dado por K, carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. Essa é a equação que determina a força elétrica. Talvez a dúvida da Andressa, depois você confirma para mim, Andressa, é sobre a questão da direção e do sentido, porque o módulo é dado por essa equação, está bem explícito no material, certo? Você tem duas cargas. A direção, como são duas cargas somente, a direção é a direção que une essas duas cargas. Agora, o sentido, você vai ver se é um sentido de repulsão dessas cargas, de atração, e aí é bastante simples. Então, escreveu o módulo, definiu a direção, e aí define, então, qual é o sentido dessas forças. Primeiramente, da força Q1, que Q1 exerce sobre Q2, né? Está aqui do lado, aqui no material. E depois vai calcular a força Q2 sobre Q1. Certo? Andressa, fui claro? Você conseguiria, a partir daí, pelo menos esboçar uma solução? Ótimo. Deixa eu te perguntar, você tem microfone no seu computador? Você gostaria de tentar fazer a sua pergunta para que eu entenda um pouco melhor exatamente o que você precisa, ao invés de digitar? Isso é um problema.
Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, mas ainda assim vou te perguntar, você tem condições de fazer essa pergunta com o microfone aí? Claudinei, aproveite e já vai formulando sua pergunta, hein? Nós temos pouquíssimo tempo, vocês representam pelo menos uns 15 alunos, 15 a 20 alunos que estão acompanhando a disciplina de eletromagnetismo. Então, essa é a responsabilidade. Vocês prefeririam que eu não fizesse a transmissão de imagem? Eu vou tentar fazer um teste para ver se melhora pelo menos o som, ok? Me digam se a transmissão do som ficou um pouco melhor. Ótimo, então vamos continuar aqui com o som, simplesmente. Vejam, nós temos já uma boa ideia de como resolver a questão 1, certo? A questão 2 também, acredito que vocês, usando a definição da força elétrica, consigam calcular. Mesmo porque o exercício 3 é exatamente um exercício que precisa ser resolvido a partir da ideia da força elétrica, certo? Da definição da força elétrica. Tá bom? Se vocês olharem para o exercício aí, aliás, aproveito aí para... boa noite, Thaís. Aproveito para colocar uma correção aqui agora online. A figura 1 relativa à questão número 3 saiu aí como no número 4, mas obviamente vocês já devem ter percebido que é a figura referente à questão 3, né? Como mostra a figura aí no exercício 3. Vejam lá, fala que tem 3 cargas, Q1, Q2 e Q. E mais, que carga Q1 e Q2 são iguais. Se elas são iguais e de cargas opostas, eu posso dizer que as forças que elas exercem sobre Q vão ter o mesmo módulo, variando assim só a direção e o sentido. O que eu gostaria que vocês olhassem para a figura e simplesmente ao olhar a figura, vocês pudessem me dizer qual força, F1, F2, F3, F4, seria a força correspondente à força elétrica exercida por Q1 e Q2 sobre Q, certo? Vocês vão ter que escolher uma delas e, obviamente, justificar por desenhos, por alguma anotação, certo? Além da resposta, insisto, já fiz algumas correções lá na disciplina de termodinâmica, só a resposta não é resolução completa e muitas vezes pode ser uma péssima ideia colocar só a resposta. Então, sempre justificando o que vocês escrevem do ponto de vista físico, com equações, algum esquema, tá bom? Mas veja, a ideia é sempre a partir da força elétrica. Eu acho que
dessas questões, todas elas, na verdade, levam em consideração a equação da força elétrica. Se algum aluno não souber o que é força elétrica, depois de ler a unidade 1, vai estar com algum problema, porque aí realmente não entendeu nada e também não vai conseguir resolver nenhum dos exercícios. Mas vamos lá. Antes de falar do exercício 4, eu queria falar rapidamente do 5. Se vocês perceberam bem, a questão 2 trata de duas cargas elétricas com as devidas cargas, né, todas as quantidades de cargas, distâncias. O exercício 3 traz uma situação com 3 cargas e o exercício 5 uma situação com 4 cargas. Todos esses 3 exercícios, né, 2, 3 e 5, eles vão ser resolvidos a partir da ideia de força elétrica, que, insisto, né, é definido lá como K, o produto das cargas Q1 e Q2, né, ou das duas cargas sendo consideradas, dividido pela distância ao quadrado que separa essas duas cargas. O que é interessante para falar aqui é o seguinte: no primeiro caso, com duas cargas, a força já está definida, certo? Q1 e Q2. Ao passar por uma situação de mais cargas, 3, 4, 5, sei lá, N cargas, o que do ponto de vista físico é mais importante aqui para eu comentar é o seguinte, é que existe uma situação natural de independência entre cada duas partículas que interagem. É como se a força entre duas partículas, de interação entre duas cargas, elas não tivessem dependência nenhuma com o restante das cargas. Essa ideia é tomada como um princípio, a gente não consegue explicar, não tem uma prova para isso, mas acontece assim, então por isso a gente chama princípio. E esse princípio chama princípio da superposição. Isso pode ser considerado para forças elétricas, mas também para força de atração gravitacional. Vocês que devem ter visto alguma coisa de gravitação, a atração gravitacional entre duas massas, ela acontece também praticamente da mesma forma como é colocada a força elétrica, né? O produto das massas dividido pela distância ao quadrado. E se eu tiver um sistema com mais do que duas massas, com N massas, cada par de massas vai se atrair mutuamente, independente das outras massas. Esse princípio da superposição não pode ser provado matematicamente. É um princípio e ele experimentalmente a gente percebe que assim acontece, a natureza é assim, e a gente toma isso então como verdade e aproveita esse princípio da superposição para resolver os exercícios que estão propostos. Então, quando a gente for olhar para o exercício 3 e 5, com mais do que duas cargas, eu avalio cada duas cargas individualmente, pares de carga, sempre colocando a carga que eu quero verificar dentro desse par de cargas. Então, no exercício 5, que está o desenho aqui na tela, eu tenho Q1, Q2, Q3 e Q. Q é a carga que eu quero avaliar. Então, primeiro eu vejo a força elétrica entre Q1 e Q. Depois Q2 e Q, Q3 e 3. Q3 e Q. E faço a soma vetorial dessas forças.
É importante que a soma das forças seja uma soma vetorial, porque a força elétrica tem módulo, direção e sentido. E para isso vocês vão usar um pouquinho de matemática de vetores, certo? Mas também não é muito difícil, vocês já viram isso lá em Física 1, em Mecânica, soma de vetores. Tudo bem? Eu gostaria que a Andressa, a Claudineia e também você, Thaís, se tivessem questões que colocassem. Nós temos pouco de tempo, mas já falei quase sobre todos os exercícios, só falta apenas o exercício 4. Mas qualquer dúvida é importante que a gente tente sanar aqui. Que a gente tente resolver a maior quantidade de problemas em 30 minutos. Ótimo, Thaís. Eu também já tinha dado uma olhada no espaço de interação, no ambiente virtual, e vou aproveitar aqui a webconferência, espero que todos assistam depois essa transmissão. É um puxão de orelha. Ou vocês entram no ambiente virtual para fazer as suas perguntas, ou vocês entram no ambiente virtual para fazer as suas perguntas. Não é um pedido, é ordem de professor. Vocês estão muito paradões no nosso AVA, certo? No ambiente virtual de aprendizagem. Eu sei que é difícil, todo mundo tem tarefa para cumprir, mas pelo menos uma vezinha por dia, entrar e fazer um comentário, uma pergunta. Não deixem para o final, para a última hora, querer fazer um montão de perguntas que os tutores não vão dar conta de responder. E se não fizerem um monte de perguntas, podem perder a chance de ter a resposta e um aprendizado mais eficiente, tá bom? Então tá aqui meu puxão de orelha virtual de hoje. Ótimo. Então, Andressa, eu acho que as dúvidas vão aparecer assim que a leitura do material for sendo feita com mais cuidado e principalmente quando forem colocar a mão na massa e resolver os exercícios. Ótimo. Andressa, eu entendo a situação, nós temos dificuldades. Quando eu puxo a orelha, é daqueles que não estão aqui, porque sempre digo, quem merece ter a orelha puxada não aparece para a gente puxar a orelha. Você e a Claudineia estão de parabéns de estar aqui, tá bom? Fico muito feliz. Não tenho, mas que bom que você tenta entrar o máximo possível no AVA. O quanto for possível, melhor. Tá bom? Ótimo. Para a gente finalizar, e é importante. Ótimo, obrigado, Andressa. É isso mesmo, você tem que se esforçar ao máximo, porque é uma chance de ter uma graduação. São pouquíssimas pessoas, um percentual baixíssimo de pessoas no Brasil que tem uma graduação, né? Nós estamos tendo essa oportunidade. Vamos aproveitar. Eu não poderia deixar de falar aqui nessa webconferência rapidamente do exercício 4.
O exercício 4, no item A, fala que duas cargas estão distanciadas uma da outra de 3 centímetros, dá o valor das cargas e basicamente pede para calcular o valor da força. Novamente, né, o valor da força. Então, o item A, ele pode ser resolvido usando a mesma equação, a mesma ideia. Tem um detalhezinho aí, que ele fala que as cargas, elas estão no ar. Geralmente, o material vai começar a discussão da força elétrica e vai falar que as cargas estão no vácuo. E coloca lá, quando eu falei que a força tem um módulo definido por K, que multiplica Q1, Q2 dividido por R ao quadrado, eu tenho que lembrar aqui também que esse K, ele pode ser escrito, né, como 1 sobre 1 dividido por 4π epsilon zero. Esse epsilon zero, esse epsilon, na verdade, é a permissividade dielétrica do vácuo. Esse epsilon zero é o que está aparecendo aqui, ó, perto da mãozinha no material que está sendo projetado aí para vocês. Veja, o que quer dizer essa permissividade dielétrica ou muitas vezes a gente acaba usando o termo constante dielétrica. Bem, a gente não pode confundir essas duas coisas, permissividade dielétrica e constante dielétrica. A constante dielétrica é uma grandeza que está definida aí com a letra kappa, é diferente daquele K da força elétrica. Esse kappa aí, é uma letrinha grega, ele define a constante dielétrica da seguinte forma: ele pega a permissividade dielétrica de um material e divide pela permissividade dielétrica do vácuo. Tá, professor, explicou, mas não entendi nada, porque eu não sei o que é a permissividade dielétrica. A permissividade dielétrica, ela está associada à quantidade, que é uma propriedade do material relacionada a que esse material consiga fazer o acúmulo de cargas elétricas. A gente vai entender um pouco melhor do conceito de constante dielétrica e permissividade dielétrica quando a gente estudar capacitores. Mas lá no ensino médio, isso já é discutido. Então vamos lá, para ficar simples, dentro do espaço ainda da webconferência, eu já estou um pouco alongando o prazo, mas tudo bem, não tem problema. Constante dielétrica. Imagina que eu tenho um capacitor. O capacitor é um elemento de circuito elétrico. Vocês já devem ter visto em algum circuito elétrico. O capacitor, ele armazena cargas. Se eu tiver vácuo entre duas placas de um capacitor, ele vai conseguir acumular uma certa quantidade de cargas. Se eu inserir entre as placas de um capacitor um material, qualquer material que seja, esse material vai propiciar com que o capacitor armazene um pouco mais de carga do que ele armazenava antes de ter o material, só com o vácuo. Certo? Vejam, quanto maior é essa capacidade de armazenamento do capacitor, dependendo do material, significa que essa constante dielétrica é maior. Então, o que está colocando aí que o benzeno tem uma constante dielétrica 2,3, significa que ele consegue armazenar, colocado num capacitor,
entre placas de um capacitor, que ele otimiza, melhora esse capacitor em 2,3 vezes. Essa é a ideia. Certo? E realmente a gente vai discutir constante de elétrica nesse sentido lá do capacitor. Agora, o fato de incluir esse material que tem uma constante de elétrica que é dada por um valor maior do que 1 sempre, porque a permissividade de elétrica de qualquer material vai ser maior do que a do vácuo. Então, a razão epsilon por epsilon zero sempre vai ser maior do que 1. Isso significa que quando esse material é colocado entre duas cargas, a força elétrica entre duas cargas vai ser diminuída. Essa é a grande verdade desse exercício. Vocês vão usar a força elétrica do item A, que vocês conseguem calcular, e depois fazer o uso de uma equação de forma a ver o quanto a força elétrica é diminuída quando entre as cargas é inserido um material dielétrico, um material que tem uma constante dielétrica maior do que a do vácuo. Se eu colocar um material que tenha constante dielétrica 100, eu vou ter uma diminuição de 100 vezes da força elétrica. Certo? Então, é bem tranquilo, vocês podem resolver isso aí. Caso tenha dúvidas, sugiro fortemente que vocês peguem um livro do ensino médio, onde é discutida a questão de constante dielétrica, só para vocês terem uma boa ideia. É claro que o material também traz essa discussão, mas é sempre bom voltar às origens, certo? E por que eu peço para voltar lá no ensino médio? Porque esse geralmente é um tópico que os professores fogem dele ou deixam de falar, mas também no livro de ensino médio, muitas vezes esse tópico está lá. Então é bom que vocês revejam isso de uma forma simples e eficiente, tá bom? Bem, nós estamos aqui agora com a Andréia, que chegou mais no finalzinho. Também já temos aí um tempo de webconferência, mas vou aproveitar, Andréia. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão pontual, pode colocar aqui. Eu ainda tenho uns minutos, a gente pode discutir. Eu já discuti todas as questões das atividades avaliativas, mas, como sempre possível, resolver alguma coisa. E também gostaria de dar boa noite para o nosso tutor Danilo, que vai acompanhar o polo de Camapuã. Boa noite, Danilo. Espero que tudo esteja em ordem por aí em Campo Grande. Sem problemas, Danilo. Ótimo. Então, Andréia, espero que você também aproveite tanto quanto a Andressa e a Claudineia as dicas aqui, todos os outros alunos que estão assistindo. Vou voltar um pouquinho a webcam aqui, a gente parou por conta vou voltar aqui, certo? A gente parou por conta da transmissão das meninas, que estava um pouco difícil, mas sugiro de novo fortemente que leiam o material durante o final de semana, para logo segunda e terça
dar uma pré-pensada nos exercícios, virem para a webconferência com as dúvidas mais prontas, mais pensadas, para que a gente discuta. E aí vocês têm quinta e sexta para responder já. Não fiquem esperando sábado e domingo para responder as atividades. Adiantem o processo. Leiam o material sábado e domingo. Use a semana inteira para fazer as atividades. São 5 dias para responder 5 questões. Vocês não vão responder uma por dia. Vocês vão tentar responder todas elas segunda e terça. Quarta, tira dúvida. Quinta e sexta, responde e entrega a atividade. Sábado, já pega o material da próxima unidade e já volta. Isso adianta muito o trabalho de vocês, tá? Essa é uma dica, claro que ninguém precisa seguir as dicas do professor, porque conselho igual não se dá, se vende, né? Mas eu aqui estou sendo pago, então esse conselho que eu estou dando já foi pago, tá? Então vocês ouçam esse conselho, já foi pago esse conselho, é importante esse conselho, tá bom? Alguém pagou por esse conselho. Ótimo, vou voltar aqui, tirar a câmera, certo? E espero que vocês tenham ouvido um pouco. Se travou, talvez na hora de ouvir a transmissão pelo link, não trave tanto, tá bom? Espero que sim. Vou já dar uma boa noite para todos vocês que estão aqui. Espero que possa servir para a unidade 1 essa webconferência. E insisto, espaço de interação, dúvidas colocadas, são dúvidas que são resolvidas pelos tutores, pelo professor. Dúvida que a gente guarda com a gente, fica com a gente. E aí não adianta, tá bom? Então, aproveitem bem a semana, façam as atividades e espero vocês na próxima quarta-feira. Só um lembretinho, talvez as próximas webconferências a gente faça um pouquinho mais tarde. Nós vamos tentar fazer uma enquete com os alunos, mas assim, aqueles que vão participar. E aí eu tentaria fazer essa webconferência 1 hora mais tarde, principalmente por conta do horário de verão, certo? É muito cedo. Eu colocaria a webconferência por volta das 9h20 às 10 por aí, tá bom? Ótimo, que bom. Então eu espero que vocês encarem essa possibilidade, principalmente por conta dessa mudança do horário de verão, que eu estou falando aqui e tem sol na minha janela. Brincadeira, gente. Tá bom? Boa noite e até quarta que vem, tá? Provavelmente às 9h20. Tá bom? Já estou adiantando aqui. Vou encerrar a reunião. Boa noite a todos.